Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite. É uma alegria estar junto com esse grupo e participar desse momento. Eu não sei com que frequência vocês se encontram, mas eu agradeço o convite feito e a oportunidade que me foi concedida de podermos partilhar algumas ideias agora, nesses instantes que estaremos juntos aqui. Eu percebo que eu conheço algumas pessoas aqui do grupo, estou observando aqui a imagem e os nomes, mas eu percebo também que há algumas pessoas aqui que é a primeira vez que eu estou vendo, se não me engano, e aí eu quero saudar aqueles que já são conhecidas e saudar também aquelas pessoas que eu estou conhecendo agora, vendo pela primeira vez. Não sei se em algum momento teremos oportunidade no futuro de nos encontrarmos presencialmente, mas pelo menos aqui estamos tendo essa alegria de estarmos juntos. Eu trabalho aqui na Faculdade Adventista da Bahia, que fica aqui na cidade de Cachoeira, no vilarejo de Capoeiro-Sul, eu e minha esposa. Já estamos aqui há 23 anos, a gente não pensou que ia ficar tanto tempo por aqui. Quando a gente veio para cá, a gente pensava que ficaríamos uns 3, 4, 5 anos talvez, mas o tempo foi passando e já temos essa jornada trilhada por aqui. É uma faculdade da rede adventista. Se não me engano, todos aqui trabalham na rede, acho que tem uma ou outra pessoa que eu ouvi dizer que trabalha na área pública, se não me engano. E por aqui a gente atualmente atua nas áreas de psicologia e teologia. Acabei fazendo as duas formações com o passar dos anos, e a minha contribuição aqui na faculdade tem sido trabalhar, então, dentro desses dois programas de estudos que tem aqui na faculdade, né? O programa de teologia e o programa de psicologia, com a maior parte do tempo dedicado ao programa de teologia, de psicologia. Então, Adassa, eu acho que, em linhas gerais, essas são as ideias. Bom, eu estive aqui, eu não sei se eu entrei no iniciozinho da conversa de vocês, do diálogo. Quando eu entrei eram 5 horas e 2 minutos, 5 horas e 3 minutos. Eu não sei exatamente quando vocês entraram, acho que entraram às 5 horas, então eu devo ter acompanhado uma boa parte do diálogo, né, de vocês. E ouvi uma boa quantidade das vivências que cada uma de vocês está experimentando nessa jornada que estamos fazendo desde março. Pelo que eu pude entender, cada uma tem tido uma realidade própria, porque são pessoas de estados diferentes, logo também possuem realidades diferentes, porque meses atrás o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem comandaria os procedimentos não seria o governo federal, mas os governos estaduais e as prefeituras. E aí, com isso, cada governo, dependendo da sua condição de estado, vai tomando suas decisões, né? E eu vi que em alguns estados uma decisão foi tomada em tal tempo, em outros estados outra decisão em outro tempo, e assim cada um veio tendo sua própria experiência. E, de igual modo, as escolas, as instituições também, né? Então, cada instituição foi se ajustando, se adequando. Eu ouvi aqui uma professora dizendo que gasta entre 2 horas, 2 horas e meia diante do computador com seus estudantes. Ouvi outra dizendo que gasta 20 minutos, ouvi outra dizendo que gasta... Então, cada uma, a seu modo e a seu tempo, está vivendo a dinâmica, né, desse movimento todo. Nesses próximos minutos que vamos ter juntos, eu não vou abordar aspectos metodológicos. Eu acho que uma outra pessoa da área da educação poderia fazer isso com mais propriedade. Não vou tratar dos aspectos tecnológicos também, de como fazer, de como não fazer. Agora à tarde, eu queria, a convite de Adassa, dentro da proposta que ela fez,
tratar das nossas emoções, de como nós estamos vivendo tudo isso e de como a gente pode se resguardar, né, na vivência de tudo isso que estamos experimentando agora. Então, ao falar das emoções, é claro, isso vai funcionar de alguma maneira para o que metodologicamente estamos fazendo, para o que tecnologicamente estamos fazendo, porque o impacto daquilo que acontece em nós reverbera naquilo que nós fazemos, né? E em quem e com quem nós nos relacionamos, né? Então, nós vamos hoje dedicar um tempinho aqui trabalhando com essas ideias ligadas às emoções. É claro que o que eu vou falar aqui não vai esgotar a temática das emoções. Essa é uma temática gigantesca. Mas eu vou trabalhar com algumas ideias que, de alguma maneira, eu espero possam colaborar para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu queria começar fazendo um relato de uma história que eu li dias atrás. O casal tinha uma filha e essa filha decidiu estudar em outra cidade. Era a primeira vez que ela sairia de casa, era a primeira vez que ela estaria sozinha numa experiência sua, especificamente, longe dos pais, longe da mãe. E quando os pais ouviram o pedido da filha e concordaram com o pedido da filha, tiveram uma preocupação, principalmente a mãe. Como a nossa filha vai ser vivendo sozinha? Quando ela tiver que tomar decisões, que decisão ela vai tomar? Quando ela tiver que optar por alguma situação, que opção ela vai fazer? Então, a esposa procurou o marido e disse assim: olha, no dia que você for levar a nossa filha para viajar, eu não vou com você. Você vai com ela sozinha até o aeroporto e eu quero que você vá sozinho com ela para que você dê o máximo possível de conselhos que você puder dar para ela. Então, chegou o dia e a mãe se despediu da filha em casa mesmo, criou lá algum assunto para dizer que não tinha condição de ir até o aeroporto e o pai foi com a filha. Mas durante o trajeto até o aeroporto, o pai não conseguiu dizer nada para a filha. Na verdade, ele estava mais preocupado com o relatório que precisaria dar à esposa quando voltasse para casa do que, de fato, com o que tivesse que dizer à filha. Chegaram no aeroporto, fizeram todos os procedimentos e, finalmente, foi o momento do pai dar o adeus, o tchau para a filha. E ele não tinha dado nenhum conselho e ele foi com a filha sozinho exatamente para dar conselhos para a filha e até então não tinha feito nada disso. E, finalmente, na hora do abraço, ele disse assim para a filha: filha, nunca esqueça quem você é. A única frase que ele disse, o único conselho que ele deu, se despediu da filha e foi embora. Se nós fôssemos pensar no conselho que esse pai deu para essa filha, a gente perguntaria: foi um conselho apropriado? Foi um conselho razoável? Foi um conselho lógico? Filha, nunca esqueça quem você é. Em outras palavras, o que esse pai estava dizendo era o seguinte: filha, lá na sua nova escola, quando você estiver fazendo uma prova e algum colega, na hora da prova, não estiver sabendo dar a resposta e perguntar para você qual é a resposta, filha, nunca esqueça quem você é. Você é uma pessoa honesta. Na frase filha, nunca esqueça quem você é, o pai poderia estar aconselhando também o seguinte: olha, quando você chegar lá, que conhecer os rapazes e começar a namorar com algum deles, se apaixonar por ele, se em algum momento ele fizer uma proposta que não é apropriada para a relação de vocês, filha, nunca esqueça quem você é. Saiba tomar a melhor decisão. Filha,
Se lá você fizer amigos, seus amigos lhe convidar para você participar de momentos de diversão, e nessas diversões lhe oferecerem bebidas que você nunca tomou, ou usar outros recursos de diversão que você nunca usou, filha, nunca esqueça quem você é. E assim a gente poderia ficar multiplicando os conselhos que o pai deu à sua filha a partir de uma única frase. A frase foi: filha, nunca esqueça quem você é. Se nós fôssemos, em algum momento, perguntados quem nós somos, que resposta nós daríamos a quem nos fizesse essa pergunta? Se em algum momento alguém chegasse para você e perguntasse assim: quem você é? Não no sentido da profissão, não no sentido das relações, mas no sentido do seu ser, da sua existência. Quem você é? A Bíblia tem uma resposta muito bonita para essa pergunta. 1 João capítulo 3, verso 1. 1 João capítulo 3, verso 1. Ana Daça, eu não sei se todos teriam uma Bíblia por perto, mas quem que você indicaria para fazer a leitura desse verso para a gente, Ana? Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1. Quem que você acha que poderia ler para a gente? Nádia, você poderia fazer a leitura? Não tem problema. Pode ler? Por favor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Muito obrigado, Nádia. Com base nesse verso que Nádia leu, se alguém chegasse algum dia para você e perguntasse assim: quem você é? Com base nesse verso que foi lido, que resposta a gente poderia dar? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E quando João escreveu esse verso, ele não se contentou em apenas nos dar essa informação, em fazer essa declaração, como ele foi enfático. Ele disse assim: de fato somos filhos de Deus. Ele disse primeiro que nós somos filhos de Deus, e aí ele enfatiza: de fato somos filhos de Deus. Minha gente, com base nesse verso e com base nessa introdução, eu queria ler com você um texto que aparece aqui no próximo slide. E aí eu vou lhe fazer um pedido bem especial. Daqui para frente, nesses minutos que vamos ter até o encerramento do nosso encontro, mantenha em sua mente essa informação de quem você é. A professora Nádia leu para a gente um verso bíblico que diz que nós somos filhos de Deus. Esse não é o único verso que faz essa afirmação. Existe uma infinidade de outros versos na Bíblia que fazem essa mesma declaração, de que nós somos filhos de Deus. Então, com esse pensamento preservado em mente, eu queria lhe convidar a ler esse pensamento que aparece aqui. Esse daqui. Nossa, quem pode ler para nós essa declaração? Eu acho que todo mundo já leu, mas quem poderia ler audivelmente para a gente, por favor? Elisângela. Por favor, Elisângela. Pronto, de bem consigo mesmo. O Senhor deseja ver felizes todos os seus filhos. Muito obrigado. Qual é a ênfase dessa declaração? Essa declaração aparece num livro intitulado Caminho a Cristo, página 124.
É uma autora americana, eu acho que grande parte do grupo conhece, se não todos. Qual é a ênfase dessa declaração que ela faz aqui, que nós estamos lendo aqui? No verso de João 3:1, a professora Nájila leu que nós somos filhos de Deus. E agora, eu não consegui ver o nome, Ana. Quem foi que leu para nós essa declaração? Elisângela. Elisângela. E agora a professora Elisângela leu essa declaração aí. Qual é a ênfase dessa declaração? Bom, Todos. Todos, que está destacado em vermelho. Não há, na mentalidade divina, a ideia de que qualquer um que seja fique de fora do que o céu deseja para nós, do que o nosso Pai deseja para nós. E o que é que o nosso Pai deseja para nós? Que todos nós sejamos ou estejamos felizes. A expressão todos é uma, não sei se teríamos aqui alguma professora de português que pudesse explicar melhor para nós, mas dá a ideia de totalidade. Não há isenção, não há quem possa ficar de fora. Nós somos aqui nesse momento no grupo, pelo menos 18 pessoas aqui participando. Então, a ideia é que cada um de nós esteja inserido nesse propósito do divino, nesse propósito de Deus, nesse propósito do nosso Pai. Então, quando Ellen White diz que o desejo do nosso Pai é que todos nós sejamos felizes, está falando de cada um de nós individualmente, da professora Wilsa, Glaci, Giovana, Nilce, Edivane, Carla, todos, ninguém fica de fora. O desejo do céu é o de totalidade, participando de uma proposta de existência que seja sustentada na e pela felicidade. Agora, certa vez Jesus estava conversando com algumas pessoas e ele disse assim: no mundo tereis aflições. Lembra de já ter lido esse verso alguma vez nos registros bíblicos? No mundo tereis aflições. Então, está lá em João 16, verso 33. Jesus, uma vez, estava conversando com essas pessoas e disse assim: olha, no mundo tereis aflições. Como é que a gente pode associar essas duas ideias que vêm de uma mesma origem? Uma, afirmando que é desejo que sejamos felizes, todos. E a outra, dizendo que na nossa jornada de vida enfrentaremos aflições, lutas, dificuldades, problemas. Parece que há um contraste entre essas duas intenções. Como é que a gente poderia harmonizar isso daí? Enfrentar a realidade das aflições, porque ela é parte presente da nossa jornada e nós estamos vivendo essa experiência nesses dias atuais. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode estar feliz se esse é o desejo do nosso Pai? Uma das maneiras que nós podemos entender e harmonizar essas duas ideias que parecem contraditórias, essa declaração que aparece no livro intitulado Conselho sobre Regime Alimentar. Ana, quem poderia ler para nós o texto que aparece nesse slide agora? É um texto um pouquinho maior, mas vamos à leitura dele. Quem que você recomenda, Ana? Sheila, pode fazer a leitura, por favor? Posso sim. Vamos lá. Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o cuidado próprio. Logo, é bem empregado o tempo que se usa no estabelecer e preservar a saúde física e mental. Não podemos permitir que define ou invalide qualquer função do corpo ou da mente. Obrigado, professora Sheila. Confesso que as letras brancas complicam a leitura. Mas deu certo. Deu certo. Perfeito. Os analistas do momento que estamos vivendo dizem que a humanidade será afetada por 3 ondas.
E alguns chegam a dizer que ela já está sendo afetada por 3 ondas. A primeira onda é a onda da doença em si. É a pandemia, é o vírus e a doença que o vírus provoca. Então, é uma questão de saúde, uma questão sanitária. Essa é a primeira onda. A segunda onda é a onda socioeconômica. Quantos de nós não tivemos nossos ganhos financeiros reduzidos? Quantos de nós não tivemos, alguns até, a perda do seu emprego? Todos nós conhecemos alguém que passou por essa experiência, talvez até colegas nossos que trabalhavam com a gente, passaram por essa experiência. E os empresários, os comerciantes, os autônomos. Então, a segunda onda é essa onda socioeconômica, né? Dessa crise financeira e social vinda sobre a humanidade. Na perspectiva social, a gente pode enfatizar muitos aspectos. Um deles é o aspecto familiar. Esse isolamento ao qual fomos submetidos jogou as famílias para dentro de casa de uma hora para outra. E 2 coisas aconteceram. Primeiro, ou a família se fortaleceu mais ainda, porque já eram pessoas de boas relações, de relações saudáveis, e estar juntos só ajudou e contribuiu para que essas relações se fortalecessem mais ainda. Essa pode ter sido um resultado. O outro possível resultado é o inverso e o contrário disso. Pessoas que já tinham uma relação desgastadas, ao se virem juntas 24 horas dentro de casa o tempo todo, fizeram da casa um campo de batalha. E você deve ter visto nos noticiários que aumentou bastante o percentual de violência doméstica, principalmente de violência contra a mulher. Então, essa foi uma outra consequência social. Como se estabeleceram as relações, e eu estou falando aqui apenas das relações familiares, a partir de toda essa circunstância? Então, esses 2 possíveis resultados. Aqueles que tiveram suas relações fortalecidas, ótimo, perfeito, foi muito bom. Agora, aquelas pessoas que tiveram suas relações mais violentadas ainda, então, que pena. Quanta dor isso não tem sido trazido, e dor literalmente falando, não somente em termos de analogia, não, no sentido literal mesmo. Então, ainda está se aguardando o resultado dessa segunda onda, que é a onda socioeconômica, embora alguma coisa já esteja aparecendo. Mas o que está aparecendo ainda não é o iceberg inteiro, é apenas uma parte dele. A terceira onda é a onda emocional. Então, já existe uma preocupação em como a humanidade estará emocionalmente depois que tudo isso passar. Mesmo agora, já se sabe que tem muita gente sofrendo emocionalmente. Estresse, cansaço excessivo, ansiedade, frustrações, estados depressivos e outras questões mais que envolvem as nossas emoções. Eu não sei em que âmbito cada um de nós está individualmente, mas em algum momento aqui eu vi alguém brincando, eu não sei se era brincando ou se era sério, mostrando aqui uma imagem de um Rivotril aqui para sossegar algumas situações. Foi você, Laine? Pastor, eu tinha certeza que era você que tinha colocado. Não, foi meu esposo. Foi esposo do Laine. Não fui eu, não. Então, assim, foi uma brincadeira, né? E foi uma brincadeira gerada pelo desabafo que nós estávamos, né, acompanhando, fazendo aqui na conversa inicial, né? Então, existe essa preocupação, né, desse impacto, dessa onda. Agora, a gente
vem acompanhando os noticiários, mas tem alguns casos que a gente acompanha pessoalmente, né, de como as emoções estão extremamente abaladas nesse contexto todo. E aí, eu aproveito para parabenizar vocês por tirarem esse tempinho para vocês. Eu não sei se é todo dia, se é uma vez por semana, que frequência vocês fazem isso, se encontram para conversar, para desabafar, para chorar, para rir, para refletir, se é a primeira vez hoje. Primeira. Eu não sei se vai ser a primeira ou se é a única, né? Então, assim, mas de qualquer modo, eu quero lhe parabenizar por você ter tirado esse tempinho para você. Eu ouvi aqui algumas colegas professoras dizendo que acordam, começam a trabalhar e é de manhã, à tarde, noite adentro. Quando olham para o relógio, já é 1h da manhã, já são 2h da manhã, e aí descobrem que tem que dormir um pouco e vão dormir. Porque faz parte da vida também dar uma descansada, né? Ai, pastor, Então, foi eu no começo da pandemia, fui eu. Estava desse jeito aqui, agora já acalmou. Já deu uma controlada nessa situação, né? Mas então é isso. A gente precisa ter essa responsabilidade conosco mesmos de cuidarmos de nós mesmos. Eu acho que foi Elisângela que leu, Ana, esse texto aqui. Foi Elisângela, né? Então, Elisângela, o texto que você leu é uma declaração do Espírito de Profecia, Conselho sobre Regime Alimentar. E ela diz o seguinte: é o nosso primeiro dever. Quando a gente acorda com muitos compromissos. E nós estamos com uma lista gigantesca de deveres a serem executados ao longo daquele dia. E se a gente não tomar cuidado, mal dá tempo da gente ir na cozinha, tomar uma xícara de leite, comer uma fatia de fruta e pronto. A gente já entra direto no ritmo. Entretanto, olha essa declaração aqui. É o nosso primeiro dever. Ou seja, acima de qualquer outra responsabilidade, nós temos que cuidar de nós mesmos. E veja que na declaração que a professora Elisângela leu, a autora diz que esse nosso primeiro dever, ele está diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente acorda, a gente pensa nas muitas tarefas que nós temos que fazer como serviço a Deus. Não, eu vou fazer isso porque a minha vida é um serviço a Deus. Tudo que eu faço é um serviço a Deus. Eu cuido da casa com o sentimento de que eu estou servindo a Deus. Eu cuido dos meus filhos com o sentimento de que eu estou servindo a Deus. Eu cuido dos meus alunos com o sentimento de que eu estou servindo a Deus. Então, a gente tem essa noção de que a nossa vida é uma vida de serviço a Deus. E isso é bonito. Mas o nosso primeiro serviço diante de Deus é cuidarmos de nós mesmos. A mesma coisa diante dos nossos semelhantes. Todas as responsabilidades que eu preciso cumprir diante dos meus semelhantes devem ser cumpridas, de fato. Mas antes de eu cumprir qualquer responsabilidade diante de qualquer semelhante, eu primeiro tenho uma responsabilidade comigo mesmo. E a declaração aqui diz que essa responsabilidade é cuidar de mim mesmo. Agora, tem um detalhe aqui interessante nesse ponto. Essa declaração de Ellen White não é uma declaração que alimenta em nós o egocentrismo ou o egoísmo. A ideia não é essa. A ideia não é fortalecer em nós uma convicção de egoísmo, de egocentrismo, de vaidade, de orgulho. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: quando eu cuido de mim mesmo, eu estarei melhor capacitado para servir a Deus e para servir ao meu semelhante. Essa é a ideia. A ideia não é cuidar de mim por cuidar de mim, pronto. Numa questão de vaidade, de orgulho, de egocentrismo. A ideia é, se eu cuido de mim, eu estarei mais habilitado e melhor capacitado
para servir a Deus, como eu desejo fazer todo dia, e para servir ao meu semelhante, como eu desejo fazer todo dia. Uma boa ilustração disso daqui é quando a gente faz uma viagem por avião. Sabe quando você entra no avião para viajar? Aí você senta, coloca o cinto, se acomoda, tudo fica arrumado, o avião começa a se mexer. Aí uma comissária de bordo ou um comissário de bordo vai lá no serviço de som, chama a atenção dos passageiros e começa a dar algumas instruções de segurança. Uma das instruções de segurança que o comissário de bordo apresenta é: se houver despressurização na cabine, ou seja, se faltar oxigênio, se faltar ar para respirar, vão cair máscaras. Pegue uma máscara e primeiro coloque em você. Depois que você tiver colocado uma máscara, ajude alguém que esteja precisando de ajuda ao seu lado. Se não tiver ninguém precisando de ajuda, ótimo. Mas se tiver uma criança, uma pessoa idosa, alguém muito nervoso, e essa pessoa precisa de ajuda, então ajude. Mas primeiro, coloque a máscara em você. Por quê? Pelo seguinte fato: se eu vou ajudar a pessoa que precisa da minha ajuda antes de eu colocar a máscara em mim, a pessoa pode estar tão nervosa que ela pode me atrapalhar de lhe ajudar. Esse tempo aumentado de ajuda que eu ofereço para a pessoa pode colocar a mim mesmo em risco, de maneira que eu posso desmaiar, ou eu posso, até em função do desmaio e da falta de oxigênio, perder a vida. Porque a pessoa que está ao meu lado, seja uma criança, um idoso, alguém muito nervoso, pode estar tão atrapalhado que eu queira ajudá-la e, na hora de ajudar, ela acaba me atrapalhando. Sabe quando alguém tenta salvar alguém que está se afogando? Não sei se você já passou pela experiência de ver alguém fazendo isso, ou você mesmo já teve que fazer isso. Uma vez eu estava à beira de um rio e uma pessoa começou a se afogar, e algumas pessoas caíram na água para ajudar a pessoa que estava se afogando. A pessoa que estava se afogando estava em tamanho desespero que ela quase que afogava as outras pessoas junto com ela. Todo mundo queria ajudá-la e salvá-la, mas o desespero dela era tão grande que, ao invés de ser ajudada, ela quase provocava a morte das pessoas que estavam lá para ajudá-la. Até que alguém teve uma ideia. Alguém foi por trás dela, dessa pessoa, deu uma pancada tão forte aqui na nuca que a pessoa desmaiou. Quando a pessoa desmaiou, aí conseguiram pegá-la e trazer para o lado de fora. Porque agora ela não estava mais nervosa e agitada e atrapalhando. Então, essa é a ideia do conselho que a gente encontra no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós nos capacitamos mais e melhor para servir a Deus e para servir ao próximo. Porque eu já vi algumas pessoas ficarem com a seguinte angústia: mas, Merlton, como é que eu vou cuidar e pensar só em mim, se o propósito de minha vida é servir a Deus e ajudar as pessoas com quem eu tenho contato? A gente não precisa ficar angustiado por essa razão. Nós continuaremos servindo a Deus e nós continuaremos cumprindo a nossa missão de ajudar o próximo. No nosso caso, os nossos alunos. Porque nós estaremos, ao cuidarmos de nós mesmos, melhores capacitados e melhores habilitados para fazer isso. Agora, vejam só. A declaração que a gente leu, a declaração de uma autora humana como nós. Embora ela tenha escrevido ou escrito sob inspiração. Desculpem eu escrevido, aí foi escapuliu, não era para ter dito isso não. Embora ela tenha escrito sob inspiração. Agora, veja essa outra declaração que aparece aqui na tela. Ana Daça, quem pode ler para nós essa frase? Wilza.
Professora Isa, por favor. Eu vou ler, então, ok? Por favor. 1 Ok. Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Muito obrigado, Ana. Aquela declaração que a professora Elisângela leu para a gente é uma declaração do Espírito de Profecia, de Ellen White. Essa declaração que Ana leu para a gente é uma declaração bíblica. Então, cuidarmos de nós mesmos é uma recomendação bíblica, é uma recomendação divina, é uma recomendação celestial. Se você olhar esse verso por inteiro na Bíblia, eu coloquei aqui somente a metade. Se a gente olhar esse verso inteiro na Bíblia, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e tenha cuidado da sã doutrina. Isso é Paulo aconselhando o seu aluno Timóteo, um discípulo seu. Interessante que Paulo não disse o inverso. Paulo não disse assim: Timóteo, tenha cuidado da doutrina e tenha cuidado de você mesmo também. Não. A estrutura do conselho de Paulo foi: tenha cuidado de você e tenha cuidado da doutrina. Por que Paulo fez essa declaração nesse sentido? Porque Paulo sabia que se Timóteo, o seu aluno, cuidasse de si mesmo, ele estaria melhor preparado para cuidar do conhecimento que ele adquiria, dos estudos que ele fazia, das doutrinas que ele aprendia. Então, essa é a ideia. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos melhores preparados e capacitados para cuidarmos de tudo aquilo que esteja sob nossa responsabilidade. Bom, aí vem uma pergunta agora. Como é que eu posso cuidar de mim mesmo no aspecto emocional? Como é que, na perspectiva emocional, eu posso cuidar de mim mesmo para estar saudavelmente em termos de emoções, a fim de prestar o melhor serviço que eu puder para Deus e para o meu próximo? Então, eu quero nessa parte, agora já caminhando para o final da nossa conversa aqui, da nossa apresentação, mencionar algumas sugestões práticas, tá certo? A gente veio até aqui trabalhando numa perspectiva conceitual, numa perspectiva reflexiva, falando da importância, né, nos conscientizando da importância de nós cuidarmos de nós mesmos e de como esse cuidado está ligado ao aspecto emocional. Mas agora eu vou, nesses momentos aqui, caminhando para o encerramento, como eu disse, apresentar umas sugestões práticas. A primeira delas, não se espante, mas é isso mesmo, é essa daqui. O que foi que apareceu aí na sua tela? Dizendo para você fazer o quê? Reconheça as individualidades. E aí, o número 1? Chore. Chore. Pronto. Professor Luiz, obrigado. Nada. Essa frase que está aí, reconheça as individualidades, ela está em destaque e ela não aparece na lista das sugestões que eu vou apresentar agora, porque é o seguinte: essas sugestões que eu vou apresentar, elas acontecem na vida de cada um de uma maneira individualizada. Então, pode ser que, para a professora Elaine, chorar tem uma perspectiva diferente da professora Sheila. Possa ser que, na perspectiva da professora Sheila, o choro tem uma outra perspectiva diferente da professora Vanilda. Possa ser que, para um, essa experiência aconteça de uma maneira mais intensa, para outro de uma maneira menos intensa. Então, por isso que aqui aparece essa frase inicial, reconheça as individualidades.
Então, cada um, dentro da sua própria perspectiva, vai levar em consideração as sugestões que eu vou apresentar agora, dentro da dimensão que é adequado para cada um. A primeira proposta aqui, como a professora Luísa leu, é chore. Ué, mas como é que eu, chorando, eu vou cuidar das minhas emoções? Deixa eu explicar rapidamente aqui uma situação. Todo dia, e o dia todo, nós somos afetados por diversas experiências. Algumas experiências nos são agradáveis, outras experiências não são tão agradáveis assim. Cada experiência que a gente vive deixa uma marca emocional dentro de nós. Essa marca emocional pode ser saudável, pode ser não saudável. Alguns preferem dizer positiva, outros preferem dizer não positiva. Se a marca emocional que foi deixada é uma marca emocional saudável, que ótimo, muito bom. Isso ajuda a manter a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental plenamente estabilizada. Muita endorfina é produzida, e é bom produzir endorfina, porque a endorfina nos ajuda a ter qualidade de vida, inclusive emocional também. Agora, se a experiência que a gente viveu não foi agradável, ela vai deixar uma marca não saudável em nossas emoções. E o que acontece com a gente é o seguinte: pensa numa panela colocada no fogão e a gente acende o fogo embaixo da panela. Está tudo bem. A panela está fria, mas ela vai aquecendo, aquecendo, esquentando, 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 esquentando. À medida que a panela vai esquentando, o que acontece com ela? No seu interior, vai sendo produzida uma pressão. Para que não aconteça um acidente, o que é necessário que tenha na tampa daquela panela? Uma válvula. A gente chama de válvula de escape. Então, principalmente as panelas de pressão, né? A gente tampa a panela e a gente observa se a válvula está entupida ou não. Porque se a válvula estiver entupida, não vai ter escape. Se não vai ter escape, a pressão vai se intensificar dentro da panela. O que pode acontecer com essa panela? Estourar. É assim que acontece com a gente. Cada experiência que a gente vive vai deixando uma marca emocional. Se essa marca emocional não é saudável, não é agradável, é uma pressão que aparece dentro da gente. Aí vem outra experiência que deixa outra marca, vem outra experiência que deixa outra marca, vem outra experiência que deixa outra marca. Com o passar do tempo, vai se estabelecendo uma pressão dentro da gente. E se não houver uma válvula de escape, essa pressão vai estourar. E ela estoura naquilo que nós chamamos de doença psicossomática. Todos nós já ouvimos falar sobre esse formato de doença. O que é doença psicossomática? É uma doença real, mas que não tem uma causa relacionada à sua realidade. Por exemplo, um ataque cardíaco. Uma pessoa pode ter um ataque cardíaco, mas ela não tem nenhum problema no seu coração, ela não tem nenhum problema nas suas veias, ela não tem nenhum problema nas suas artérias, ela não tem nenhum problema na sua aorta, tudo é perfeito, mas teve o ataque cardíaco. Isso é uma doença psicossomática. Não há uma causa orgânica, porque tudo é perfeito no sistema circulatório cardíaco, mas teve um ataque do coração. Isso é uma doença psicossomática. Por exemplo, pode ser uma úlcera. A pessoa não toma refrigerante, a pessoa faz combinação alimentar direitinho, a pessoa toma água nos horários certos durante o dia todo, não tem nenhum problema.
e de repente aparece uma úlcera. De onde veio essa úlcera? Aí vai para o médico faz exames, e não descobre nenhuma causa, mas a úlcera está lá. Isso é uma doença psicossomática. Resultado desse armazenamento de emoções não saudáveis, que vai inchando como a pressão enche a panela e, num determinado momento, estoura. O choro é uma das válvulas de escape que a gente tem para aliviar as pressões emocionais que a gente acumula em nosso ser. Lá na Bíblia, existe um verso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Ana Daça, quem poderia ler para nós esse verso? Mateus, capítulo 5, verso 4. Carla, você pode ler? Carla tá aí com um bloquinho anotando, né, Carla? Isso. Por favor, Eu anotei tudo também. Mateus 5, verso 4. Para abrir a Bíblia, né? Só um minutinho. Mateus Por favor. 5, 4. 4. Leia para a gente, por favor. Enquanto Carla abre ali o verso, Ana, Oi? eu não fiz o controle do tempo aqui, então eu não sei como é que a gente está em termos de tempo. Então, dá uma verificada aí, por favor, e me avisa quanto me falta para eu poder ser cuidadoso nesse assunto também, tá bom? Dá uma verificada aí, por favor, e me avisa. Tá, Pronto. ok. Tu lê? Por favor. Por favor. 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Obrigado, cara. Por nada. A expressão bem-aventurança significa feliz. Olha só o contraste desse verso, né? A contraposição das palavras que aparecem nesse verso. Feliz é aquele que chora. Como é que alguém que chora pode ser feliz se geralmente o choro é a extravasão de uma angústia, de uma tristeza, de uma decepção, de uma raiva que nós estamos sentindo? Como é que a gente pode chamar de feliz quem está chorando? Embora, é claro, haja momentos de intensas felicidades e alegrias na vida, que a gente acaba chorando diante daquela emoção intensa que estamos vivendo. Só que, nesse caso, parece que Jesus está falando de um choro causado por tristezas, porque ele está falando de consolo. Quando a gente chora porque estamos felizes, a gente não precisa de consolo. Por exemplo, se você ganha um presente e você fica tão feliz porque ganhou aquele presente, a alegria é tão intensa que você chora. Chora de felicidade. Mas não é o caso aqui do verso que a professora Carla leu. Porque Jesus disse que aquele que chora será consolado. E quem é que precisa de consolo? Quem está enfrentando alguma situação desagradável, de tristeza, de decepção, algo ruim. Agora, como é que pode ser feliz quem chora de tristeza, de angústia, de raiva, de ódio, do que quer que seja, de ruim? O que Jesus está dizendo é, se a gente é, em algum momento, acometido pelas aflições da vida, lembra que a gente leu instantes atrás um verso em que Jesus disse isso, no mundo tereis aflições? Quando você enfrentar alguma aflição, e essa aflição lhe provocar uma marca emocional desagradável, chore. Porque o choro vai te aliviar da pressão interna que essa emoção está lhe provocando. Então, o conselho divino é, quando você chora, você se alivia daquela pressão emocional interna. Esse alívio funciona como um consolo para você. E quando esse consolo acontece, você fica feliz. Você volta ao estado da alegria. Lembram de Davi?
quando Davi cometeu o adultério com Batseba, ele fez uma oração de arrependimento. E na oração de arrependimento, ele confessou seu erro a Deus. E ele chorou. E depois que ele chorou, ele terminou a oração assim: Senhor, agora coloca em mim a alegria da tua salvação. Então veja que o resultado de um choro derramado é a alegria. Você lembra daquele ditado popular? O choro pode durar... É bíblico, na verdade, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa declaração bíblica nos faz entender a importância de nós, em havendo necessidade... Professor, o senhor tem em torno de uns 10 a 15 minutos. Tá? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Ana. Quando estiver faltando aí uns 3 minutos, me avisa de novo, porque eu posso não acompanhar o tempo aqui. Tá bom? Okay. Então, lá no Salmo 30, é uma declaração bíblica. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Agora, se a noite vem e a gente não chora, quando amanhã chega, ela não vai trazer alegria. Ela vai trazer doença psicossomática. Vai trazer um ataque cardíaco, vai trazer uma úlcera, vai trazer uma tremedeira no braço que não para nunca, vai trazer um pescoço que fica duro e a gente, por mais remédio que a gente tome, não resolve, vai trazer um câncer e outras coisas mais. Então, feliz e sábio é quem nos deu esse conselho. E quem foi que nos deu esse conselho? O próprio Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí você pergunta assim, mas Merlington, eu não tenho facilidade em chorar. Eu não tenho facilidade em chorar. Como é que eu vou chorar? Você conhece alguém assim? Tem gente que é fácil, né? Na primeira história triste que houve, já está derramando lágrimas que não acaba mais. Agora, tem gente que não chora. É duro. As pessoas brincam dizendo que tem coração de pedra. Mas não é que tem coração de pedra. É como eu disse, lembra que a professora Ilza leu ali no início? Essas sugestões que eu daria, elas devem respeitar as individualidades. Né? Então, tem pessoas que têm facilidade em chorar, mas tem pessoas que não têm tanta facilidade assim. Então, a gente precisa entender as individualidades, ou a individualidade de cada um. Então, você pergunta, mas Merlington, eu não tenho facilidade em chorar, e aí, o que é que eu faço? 2 sugestões. Primeiro, provoque condições em que você se sinta emocionalmente afetada. Ou seja, assista um filme triste que possa lhe ajudar a chorar, ou assista um filme romântico que lhe mobilize tanto, que lhe ajude a chorar. Ou então, ouça uma música. Tem tantas músicas religiosas e não religiosas que tocam a nossa emoção. Por exemplo, tem uma música que toda vez que eu escuto, eu derramo algumas lágrimas. É cantada pelo Sérgio Reis, Filho Adotivo, se não me engano é o nome da música. Eu não sei se alguém conhece essa música. É a história de um pai que tem uns filhos, esse pai fica doente e no final das contas nenhum filho dá atenção para ele e tal. Então, Filho Adotivo é uma história bonita, né? Então, são músicas que não são religiosas, mas que são Elaine está dizendo que corre dos vídeos para não chorar. Mas chore, Elaine, de vez em quando, porque chorar faz bem, viu? Alivia. É a nossa válvula de escape. Quer ver uma outra música bonita que faz a gente chorar? Por exemplo... Sérgio Reis. Algumas músicas de Sérgio Reis. Tem aquela música de Luiz Gonzaga, Asa Branca. Tem aquela música do Retirante, que ele conta a história do nordestino que não tinha nem mala. A mala dele era um saco, o cadeado era um nó.
e esse nordestino retirante, se não me engano, acho que é o nome da música. E tem música de Roberto Carlos, tem umas músicas emocionantes de Roberto Carlos, não tem nenhum problema da gente ouvir, porque as letras são agradáveis. Ou seja, crie circunstâncias que toquem a sua emoção para você chorar. Esse choro que eu estou falando não precisa ser aquele choro convulsivo, que você até desmaia. Não é esse choro. Aquele choro de lágrimas que derrame ali 10 segundos, 15 segundos, já vão ser suficientes. Agora, se nem assim você consegue chorar, aí vem a segunda sugestão. Sabe como é que você pode chorar? Falando. Derrame lágrimas em forma de palavras. Se de jeito nenhum você consegue derramar lágrimas em forma de chorar em forma de lágrimas, então derrame lágrimas em forma de palavras. O que isso significa? Encontre alguém que seja da sua confiança para você falar das suas emoções. Tá certo? Veja, não é qualquer pessoa. Tem que ser alguém da sua confiança. Tá bom? Com qualquer pessoa, você fala da chuva que está caindo, você fala do sol que está quente, você fala da lua que está bonita, você fala do passeio que vai fazer para a praia, você fala da camisa nova que você vai comprar, o que comprou. Então, com qualquer pessoa, você fala disso, você fala de coisas, você fala do dia a dia. Agora, de suas emoções, você só fala com quem é da sua confiança. Por quê? Primeiro, para você não se sentir traído. Você abre o seu coração para qualquer pessoa, daqui a 10 minutos você já sabe que uma escola inteira está sabendo da sua história. Então, tem que ser alguém da sua confiança. Segundo, essa pessoa tem que ser alguém que lhe respeite. Porque às vezes a gente fala das nossas emoções para as pessoas e depois que a gente conta o que está acontecendo com a gente, elas fazem piada com as nossas emoções, fazem brincadeiras, contam histórias engraçadas. Então, não nos respeitam. Então, tem que ser alguém que você confia e tem que ser alguém que lhe respeite. E terceira razão, por que você não pode falar das suas emoções para qualquer pessoa, mas para alguém em quem você confia e que lhe respeite? Terceira razão, para que essa pessoa lhe entenda. Entender não significa lhe dar bons conselhos. Entender significa não criticar você pelo que está acontecendo com você. Porque às vezes a gente abre o nosso coração para alguém e aquela pessoa vem e fala assim: o quê? Você? Não, eu não acredito que você está sentindo isso. Logo você, que todo mundo pensa que você é uma pessoa forte. Ah, não, você está de brincadeira comigo, né? Quer dizer, a pessoa não lhe entende. Ela começa a fazer julgamentos sobre você, daquilo que ela pensa sobre você. Então, abra o seu coração. Mas abra o seu coração para alguém que você confia, abra o seu coração para alguém que lhe respeite e abra o seu coração para alguém que lhe entenda. Tem um livrinho que você pode encontrar no Google em formato de PDF que vale a pena ler. O nome do livro é Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Eu não lembro o autor, acho que é John Powell, se não me engano. Esse Powell é um W no meio, P-O-W-E-L-L. John Powell, eu acho que é ele o autor. Por que eu tenho medo de dizer quem sou? Mas olha, você quer cuidar das suas emoções? Jesus deixou o conselho. Chore, porque quem chora é bem-aventurado. Se você não consegue chorar em lágrimas, derrame suas lágrimas em palavras. Tá bom? Segunda sugestão. E aí, Ana, vai controlando o tempo aí, por favor. Segunda sugestão. Não sei se apareceu aí na tela para você. Eu vou pular essa. Esse aqui eu vou fazer um comentário rápido, o número 3.
Atualmente nós estamos numa condição em que a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo que a gente gasta assistindo notícias. Porque você já deve ter observado, a maioria dos jornais, o enredo é cemitério, hospital e corrupção. Cemitério, hospital, corrupção. E a estatística de quantos estão contaminados e quantos morreram por causa dessa contaminação. O que eu quero dizer com essa ideia de assista menos notícias é: cuide dos pensamentos. Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu não vou pedir para ler por conta do tempo, que a gente já está no próximo aí de acabar o tempo, mas o verso é conhecido. Obrigado, Ana. O verso é conhecido. Leia depois, Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, 8 diz assim: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é nobre, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu pergunto, como é que os nossos pensamentos se formam? Os nossos pensamentos se formam através das informações que entram em nossa mente, pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Por isso que eu coloquei ali, assista menos notícias. Os noticiários que você tem assistido ultimamente se encaixam em Filipenses 4, 8? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que tem boa fama, etc, etc, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Eu não estou dizendo para você não assistir notícia nenhuma. Também não é isso. Assista uma quantidade suficiente para você se manter informado e pronto. Vá fazer outras coisas. Vá gastar tempo alimentando a sua mente com aquilo que vai produzir pensamentos saudáveis. Uma vez, a irmã White recebeu uma carta de uma senhora e essa senhora pediu um conselho para a irmã White. E o conselho dela era o seguinte, o pedido dela era o seguinte: senhora White, a minha vida é muito triste, eu ando muito desanimada, eu ando muito desesperançada. Que conselhos a senhora pode me dar para a minha vida ficar diferente? Tudo é muito triste, tudo é muito desanimado, tudo é muito desesperançoso. O que é que eu faço? Ellen White não conhecia aquela mulher e ela ficou pensando, o que é que eu vou responder? Aí uma noite ela teve um sonho, Ellen White. Nesse sonho, ela se viu numa plantação de rosas e aquela mulher que pediu o conselho estava com ela nessa plantação de rosas. Rosas lindas, perfumadas, rosas amarelas, rosas brancas, rosas vermelhas, rosas e mais rosas. Enquanto Ellen White, no sonho, estava caminhando nesse roseiral bonito, ela sentiu aquela mulher se aproximar dela, tocou na senhora White e disse assim: senhora White, a senhora já observou quantos espinhos tem nessa plantação? E aí Ellen White acordou e entendeu que aquele sonho foi um sonho dado por Deus. E no dia seguinte ela escreveu uma carta para aquela senhora e disse assim: minha querida irmã, Deus me deu a resposta ao seu pedido. E o conselho de Deus para a senhora é um só. Pare de olhar para as coisas ruins da vida e volte o seu olhar para as coisas boas da vida. A senhora tem tido uma vida triste, desanimada e desesperançada porque a senhora gasta muito tempo olhando para as coisas ruins da vida. Tire tempo para olhar para as coisas boas da vida e sua vida será mais feliz. Então, amigos, amigas, quando a gente gasta tempo contemplando aquilo que é puro, aquilo que é nobre, aquilo que é saudável, aquilo que é perfeito, os nossos pensamentos serão formados a partir dessas coisas boas da vida e não a partir das coisas ruins da vida.
Uma das atitudes que a gente pode ter para olhar as coisas boas da vida é essa que aparece aqui em seguida no slide. Torne a vida divertida. Viva um dia de cada vez e faça algo diferente a cada dia. Você tem que trabalhar? Trabalhe. Mas tire pelo menos de 15 a 30 minutos pela manhã, de 15 a 30 minutos pela tarde e de 15 a 30 minutos à noite para fazer alguma dessas coisas. Não é ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Não. É pela manhã, pela tarde e à noite. Se você tiver meia hora, ótimo. Mas se não, pelo menos 15 minutos. Para fazer o quê? Ficar do lado de fora, vendo o passarinho voar de um lado para o outro. Pegar um violão, pegar um teclado, pegar uma flauta doce, seja o que for, e fazer barulho. Pega um filme que você acha bonito, que você quer assistir. Se você não tem como assistir ele todo de uma vez, assista uma parte pela manhã, assista uma parte pela noite, assiste outra parte pela tarde. Você não quer ver passarinho voando, você não quer assistir filme, você não quer tocar instrumento, deite no sofá e fique deitado. Sem fazer nada, só deitado lá no sofá. Se você mora num lugar que tem rede, deite na rede, fique deitada. Pelo menos 15 minutos, no mínimo 15, de 15 a 30 minutos. Faça isso todos os dias. E por fim, mantenha firme sua confiança em Deus. Eu ouvi aqui no início que a Ana Daça pediu para vocês, e ela pediu para mim também, dizermos um verso bíblico, não foi? E eu disse o verso bíblico de Joel, capítulo 2, 21. Mas eu quero agora ler com você o Salmo de número 4, verso 8. Salmo de número 4, verso 8. O Salmo 4, verso 8 diz assim: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes dormir em segurança. Foi o salmo que eu falei. Foi isso, não foi, Ana? Eu entendi que você falou alguma coisa de sono, mas eu não havia entendido que tinha sido esse salmo. Então, me permita repeti-lo aqui no final. Um resumo do que a gente conversou aqui. Rapidamente falando. Começamos com aquela história do pai que levou o filho para viajar e deu um conselho para a filha. Qual foi o conselho que o pai deu? Nunca esqueça quem você é. E aí a gente leu na Bíblia que cada um de nós é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto. Deus deseja que todos os seus filhos, as suas filhas, sejam felizes. Mas apesar desse desejo de Deus, Ele nos avisou que no mundo teríamos aflições. Entretanto, apesar das aflições, a gente pode ainda manter um estado de felicidade se nós cuidarmos de nós mesmos. Esse é o quinto ponto. Cuidarmos de nós mesmos. O pai com a filha viajando, somos filhos de Deus, Deus deseja ver os seus filhos felizes, no mundo teremos aflições, mas mesmo em aflição podemos estar felizes se nós cuidarmos de nós mesmos. Como é que nós podemos cuidar de nós mesmos na perspectiva emocional? Então, vieram algumas sugestões. Primeira, chorar. Derramando lágrimas ou verbalizando para alguém de nossa confiança. Segundo, cuidando dos nossos pensamentos. Porque nossas emoções são frutos dos nossos pensamentos. Terceiro, tirando tempo para relaxar.
um tempo pela manhã, um tempo pela tarde, um tempo pela noite. E quarto, manter firme a nossa convicção de que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ampara, que nos acolhe e que em todo tempo é o socorro bem presente em todas as tribulações. Queridas amigas, professoras, colegas de trabalho, eu espero que de alguma maneira essas ideias possam ser úteis. Eu espero que de alguma maneira essas ideias possam contribuir para você se sentir um pouquinho melhor diante de tanta carga emocional que você tem vivido em função das circunstâncias que nós todos estamos enfrentando. Tá bom? E a minha sugestão final é apenas a seguinte. Eu não sei se você vai conseguir lembrar de tudo que eu falei aqui, mas aquilo que você conseguir lembrar, coloque em prática. Tá bom? Coloque em prática. Tem uma declaração de Ellen White, que eu não vou ler porque já terminamos, né? O tempo já esgotou, que ela diz o seguinte: Deus nos enriquece com tantos ensinamentos e orientações, mas todos eles se inutilizam se a gente não coloca em prática. Então, esse é o meu apelo para o nosso encontro aqui. Se você se lembrar de um item só, coloque esse único item em prática, já vai fazer diferença. Se você se lembrar de todos, ótimo. Mas se um só for aquele que você se lembra, coloque em prática. E que Deus lhe abençoe e que você, apesar das muitas aflições, seja uma filha do Pai Celestial muito feliz. Vamos fazer uma oração então. Nosso querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, dia a dia, como essa que tivemos agora, de dedicarmos algum tempo pensando em nós mesmos, nas nossas experiências de vida, e em como podemos superar cada uma dessas circunstâncias, principalmente aquelas que nos afetam de uma maneira desagradável. O nosso desejo é que o Senhor nos abençoe, a todos nós, a cada uma das professoras que estiveram participando desse momento, e que a gente tenha a convicção em todo tempo de que o Senhor é o nosso amparo, é a nossa alegria, é a nossa fortaleza. Nos dê a todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.